Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast, eu estou muito feliz, a gente tem uma entrevistada aqui super especial e a gente vai continuar com o nosso tema de Abril Azul. E para quem está chegando agora, quem não sabe de nada, a gente está no mês de Abril Azul, que é um mês sobre conscientização sobre o transtorno do espectro autista, então nada melhor do que uma mãe para contar as experiências vividas ao longo desse tempo. E com vocês, gente, se vocês já viram aí na thumbnail, vocês já sabem quem é Tamara Soares. Se apresenta aí, Tamara. Oi, gente, eu sou Tamara, sou mãe do Rafael, de 7 anos. Ele é autista. Eu moro no Cantagalo, morava aqui em Conceição, né? Mas já tem um tempinho que eu moro no Cantagalo. Sou irmã do Pedro, tem que falar, né? Ah, é, pessoal, se ele souber que tu não falou... É, sou irmã do Pedro. Beijo, Pedro Henrique. E Tamara, a gente vai conversar, né, sobre o autismo, no caso do Rafael. E como é que foi pra você, assim, o diagnóstico? Como é que foi isso tudo? Então, desde o início, desde que ele tinha 4 meses de vida, é muito louco isso, né? Mas é verdade. Eu sempre notei que ele era diferente do Rian, né? Muita gente fala que a gente não tem que ficar comparando uma criança com a outra. Mas com os meus 2 filhos, eu sempre comparei. Então, com 6 meses, ele ficou internado com problema de saúde. E no hospital também notaram algumas coisinhas. E eu sempre fui percebendo que ele não sorria, ele não balbuciava, ele era uma criança que ficava muito parado, um bebê muito parado, não chorava direito, gostava só de ficar olhando para a televisão, não gostava de dormir no colo. Então, quando ele entrou na creche com 1 ano, ele não andava ainda, ele foi andar só com 1 ano e 9 meses, ele não pegava nada. Tudo a gente tinha que levar na boca dele. E eu achava aquilo muito estranho. Eu ficava, não é normal uma criança assim, sabe? Não, ele tem alguma coisa que não é normal. E aí, eu falava com a coordenadora, eu falava com uma opção de gente, e todo mundo falava que eu estava muito ansiosa, que eu estava querendo procurar coisa para ele. A minha família falava que eu procurava doença para ele. E eu falava, na minha cabeça, né, o meu coração de mãe já dizia que lá pra frente eu ia ficar sabendo de alguma coisa. E aí foi passando o tempo, ele começou a fazer fono, porque ele falava muito pouco. E aí um dia eu fui no médico, não foi nem por causa disso, eu fui no médico porque ele estava muito resfriadinho e tal. E a médica olhando ele, fez todo o procedimento de raio-x, tudo, depois falou assim, eu quero conversar com você. E ela falou, eu sou neuropediátrica e eu quero conversar com você sobre o seu filho. E começou a me fazer várias perguntas sobre ele. E eu já querendo rir, né? Porque eu já sabia que ela ia chegar nesse assunto. Aí ela virou pra mim e falou assim... E eu respondendo tudo. E ela virou pra mim e falou assim... Posso te falar o que seu filho tem? Eu falei, ele é autista. Aí ela, então você já tem um laudo? Eu falei, não. Só que eu trabalho em escola, sou professora, então eu venho observando meu filho desde que ele nasceu. E eu sei que ele é autista. Ela, pois é, ele é autista. Gente. Ela falou, e por mais que ele tenha um grau leve, ele é autista e isso não tira ele dos direitos dele, você tem que correr atrás. E aí ela falou, você confia que eu te dei o laudo? Eu falei, confio. Aí ela foi, me deu o laudo e eu saí dali super feliz porque eu consegui o laudo. Sabe? Mas aí, quando eu sentei no banco lá no ponto de ônibus da Van em Mangaratiba, que eu olhei assim pro papel, eu comecei a chorar. Porque por mais que a gente saiba, quando a gente tem a certeza que a gente pega aquele papel, né? Porque eu acho que não é nem o autismo em si, é aquele papel que entregam pra gente, que aquilo dali vale pra vida toda do teu filho, sabe? Que vai mudar a vida dele todinha. Eu parei, eu falei, meu Deus, eu estava certa o tempo todo, mas ao mesmo tempo eu não queria estar certa. Sei lá, foi uma sensação muito estranha, sabe? E aí eu comecei a chorar, e ele não entendia por que eu estava chorando. E eu tinha acabado de me separar. Aí, quando eu falei pro pai dele, ele, vamos ficar junto. Eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não mistura as coisas. Eu falei, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai continuar sendo pai, eu vou continuar sendo mãe e vamos fazer tudo por ele. Amém.
Nessa hora aí o choro até parou, né? Que eu reagi. Mas eu falei assim... Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, e agora? Sabe? Aí eu fui para casa, falei para minha mãe, falei para minha avó, pro meu pai, que foi a parte mais difícil falar para eles. Porque dali em diante, a minha família começou a ver o Rafael como coitadinho, o doente. Ah, ele é doentinho. Ai, Tamara, não faz isso, ele é doentinho. Eu, não, ele não é doente. Ele é autista, ele é... E ele vai levar a vida igual o Rian, normal. Ele não é doente. Mas até, sabe, eles entenderam. A minha avó até hoje ainda fica... Ai, sabe muito bem que seu irmão é doentinho. Fica assim pro Rian. Mas, assim, eu tive que colocar isso na cabeça deles, sabe? Porque eu acho que aceitar... Assim, a pessoa que demorou... As pessoas que demoraram mais a aceitar foram eles, não fui eu, sabe? Então, assim... Eu já sabia, mas foi Um baque também, isso. né? Acho que sempre é. E eu, Tamara, eu vejo assim... às vezes a gente fala, não, não, é tranquilo, receber laudo é melhor, porque aí já sabe. Mas eu imagino que, tipo assim, quando você tá de cara a cara com o laudo, aquilo meio que tu pensa, nossa, é uma sentença. Sim. E tu pensou nisso? Cara, é uma sentença. Porque é pra vida toda, né? Não tem cura. Não é uma doença que a gente pode curar, né? Tem o tratamento, mas ele vai levar aquilo pra vida toda. Então, é exatamente isso. Foi esse papel que me fez parar e pensar, meu Deus. E, ao mesmo tempo, eu pensei, eu preciso fazer algo para ele poder viver e eu também. Porque eu não posso parar minha vida, entendeu? Por causa disso. E eu não quero que ele pare a vida dele. Eu quero que ele seja um homem, que ele leve a vida dele normal, sabe? E, Tamara, eu também tenho um irmão autista, o Lucas, e eu fico pensando que, às vezes, a gente tem que mudar toda a estrutura ali familiar, assim, a forma como a gente trata e tal, por lembrar, tipo assim, olha, ele não vê as coisas como a gente vê, ele não entende as coisas da maneira que a gente entende e não se comporta do jeito que a gente quer que ele se comporte, que a gente tem muito isso. E com o Rafael foi assim também? Quando você recebeu o laudo, você pensou, não, eu não posso exigir tanto assim? Sim. Teve isso? Eu tive eu tenho a consciência de que eu tenho que tratar ele como Rian, normal. Igual a médica falou pra mim. O seu filho mais velho faz alguma bagunça, você põe de castigo? Sim. Você dá umas palminhas? Sim. Então você vai fazer a mesma coisa com o outro. Você vai corrigir da mesma forma. Só que eu também tenho que parar pra pensar que é diferente. Ele não vai me entender da mesma forma que o Rian entende. Entendeu? Ele vai crescer, ele cresceu, ele deixou de ser aquele bebê, mas ele continua tendo uma mente, assim, mais infantilizada, né? Do que o Rian. Então, assim, às vezes, até nessa coisa mesmo de no tratar pro Rian é meio diferente, porque ele até teve um dia que ele até falou assim: eu, hein? Só porque o Fael é autista? Poxa, também queria ser autista. Eu falei, tu não fala isso, não. Porque ele fala que tudo com o Fael é diferente. Tudo com o Fael você fala direito, você fala melhor, só porque ele é autista, que não sei o quê. E aí eu tive que... Aí veio aquela parte, porque na época o Rian também não entendia. Hoje em dia ele já entende mais. Então eu tive que explicar a ele o que é o autismo, por que que o irmão dele tem, né? Porque na verdade foi escolhido por Deus, porque a gente não tem nenhum porquê certo, né? Mas assim, eu tive que explicar tudo isso e tenho que continuar tendo esse contato sempre, né? Porque o Rafael, como todo mundo vê, ele é uma criança muito independente, mas não é totalmente independente, entendeu? Então, assim, certas coisas que eu consigo fazer com o Rian, eu não consigo fazer com ele e não vou conseguir fazer nem tão cedo, entendeu? Então, assim, hoje o Rian tem 9 anos de idade. Se eu falar, Rian, desce, pega o ônibus e vai para a escola, o Rian sabe. O Rafael, eu sei que com 9 anos não vai conseguir fazer isso. Então, assim, é todo um cuidado. A gente tem que tentar levar normal, né? Mas tem todo um cuidado especial, assim, né? Ô, Tamara, você falou que o grau de autismo do Rafael é o leve. Então, ele teve alguma dificuldade no desfraude, alguma dificuldade Teve. assim? Porque a Demais. Gi tava contando que o Samuel foi desfraldar lá pros 9, 10 anos, eu não lembro muito bem não. Que aí ela conseguiu ir pro banheiro, fazer xixi, Sim.
Aí depois teve o desfraude do número 2, foi toda uma etapa assim. E com o Rafael? Ele demorou bastante, foi com 5 para 6 anos que ele saiu da fralda. E assim, ele mija na cama até hoje, né? Até hoje é uma luta, porque todo dia ele acorda, ó, tem colchão que aguente. Mas assim, foi bem, mas assim eu também não forcei. Foi só quando eu vi mesmo que já era a hora, que ele já estava se incomodando, entendeu? Porque não tive assim essa pressa não, entendeu? E, Tamara, quais são os desafios, assim, que você tem hoje em dia com o Rafael? Tu já falou que ele tá amadurecendo, você já vê, assim, um desenvolvimento nele. Quais são os desafios? Sim, eu vejo porque, como ele demorou muito a andar, né, ele tem a coordenação motora dele ainda um pouco comprometida. Então, por isso que ele fez fisioterapia assim, acho que 3 ou 4 anos ele fez fisioterapia. Então, assim, ele é muito estabanado, derruba tudo, tudo. Se ele vai na casa de alguém, eu tenho que tomar todo. Não, dá um descartável, por favor, dá um de plástico. Rafael, senta no chão. Não, pelo amor de Deus, vai deixar ele sentar no chão. Não. Aí eu sei por quê, né? Depois a pessoa entende por quê. Porque ele sempre derrama o que ele tá bebendo. Sempre. Até se for água. E ele fala assim: não, mãe, não sei como que caiu. Só caiu. Então, assim, eu ainda tenho essa dificuldade, mas assim, igual na escola, ele é muito independente, sabe? Ele gosta de estar fazendo as coisas sozinho. Só que, assim, a gente como mãe, a gente pensa muito que, ai, meu filho não vai conseguir. Igual esses dias que ele falou assim, olha, mãe, eu sei colocar o short. Aí ele parou na minha frente, todo estabanado, tadinho, todo sem jeito, e botava as 2 pernas no mesmo buraco e daqui a pouco tirava. Mas enquanto ele não conseguiu me mostrar, ele não parou. Eu já estava até sem paciência. Tá bom, Rafael. Não, mãe, olha. Então, assim, tem coisas que ele ainda está aprendendo, que já era para ele estar cansado de saber, sabe? Mas, assim, é muito... É muito legal, porque às vezes fica parecendo mesmo que ele é um bebezinho. Porque cada conquista dele, a gente vibra, sabe? A gente faz festa. E ele fica todo bobo, assim, todo bobo. Ele tá agora na primeira semana, ele tá a primeira vez, ele tá no 2º ano, né? Então é a primeira vez que ele tá fazendo prova. E aí eu já soube que ele tá arrasando nas provas, gabaritando e tudo. Aí eu falei pra ele ontem, eu falei, nossa, você tá indo bem nas provas, hein? Você vai ganhar um presente. Ele, então tá, mãe. Então eu vou acertar tudo e você vai me dar um presente. Aí minha mãe chegou lá em casa e falou, parabéns, tá mandando bem nas provas. Ele, eu sou muito esperto. Ele se acha, Isso que é a muito gente fica legal. elogiando, sabe? Mas ele era muito inseguro. Sim. Muito, muito. Ele fazia terapia lá no CEMAP, né, em Garatiba. E uma vez a fono me chamou para falar que ele estava muito inseguro. Muito. E aí eu fui percebendo que quanto mais elogiava ele, mais seguro ele ficava. E aí ele foi assim, sabe, desenvolvendo, tomando coragem para fazer as coisas. Ele não tem, né? Geralmente o autista, eles não têm noção de perigo. Então, se deixar, ele quer fazer tudo. Sim. Entendeu? Ele quer fazer tudo. Então, até pouco tempo, eu não deixava ele pegar água na geladeira. Eu não deixava ele pegar quase nada. Hoje em dia, ele consegue pegar uma cadeira, subir na cadeira, mexer no armário, pegar o que ele quer. Ele consegue pegar água da geladeira. Eu evito botar coisa de vidro, porque eu sei que ele vai deixar cair. Mas ele tá cada vez, assim, se sentindo mais seguro de fazer as coisas, sabe? Isso é muito legal. E, Tamara, tu falou, assim, da idade dele. Eu lembro que uma das vezes... Tava conversando com a Aline justamente disso. Gente, que, assim, eu imagino por... Rafael, o Rian. Tipo assim, tem esse negócio, tipo assim, por que fulano não saca, não entende, não tem esse negócio. E eu lembro quando o Lucas chegou, o Lucas tinha 15 e eu tinha 16. Não, 16? 17, por aí. Aí eu falei com a Aline, nossa, Aline, mas é muito chato, porque, eu não gosto de levar ele pra certos lugares que, tipo assim, tem que ficar explicando tudo. E uma coisa do autista, que não entende sarcasmo, tipo assim, uma brincadeira com segundas intenções, eles não entendem. Já logo se ofende. E tipo, às vezes é uma coisa tipo assim, mas tá falando sobre mim? Não, não é sobre você não. E tipo, tem que ter todo aquele negócio. Eu falei, Aline, não, não vou mais levar não. Aí a Aline falou, Eliel, o Lucas pode ter a idade que ele tem, tipo, ele pode ter 15, 16,
Mas a idade psicológica é diferente. Até tem toda a questão também. Por isso que é chamado de anjo azul, Anjo né? azul. Porque tem essa questão da inocência também. Não tem essa noção de malícia, não tem essa questão... Porque tudo isso, essa questão de malícia, de duplo sentido, de sarcasmo, é uma coisa que a gente desenvolve socialmente. Sim. Porque e lá em casa era todo mundo super sarcástico. Tipo Eu assim, sei. nunca falava uma coisa direta. Não, toda hora. Um sarcasmo, um duplo sentido. E quando o Lucas chegou, tipo, a gente teve que melhorar muito nisso, porque, tipo, Ele ficava como? tipo assim, totalmente perdido. Se a gente fizesse alguma brincadeira, pronto, ele não conseguia nem rir. Mas, enfim, eu acho isso interessante também. Na questão da autoestima, o Bruno tem TDAH, ele veio falar que quando ele era criança, ele já entendia. Ele já via, tipo assim, a questão da rejeição, a questão de, tipo assim, o pessoal achar ele muito agitado e, tipo assim, ele ficando cada vez mais excluído. Sim. Isso mexe com a autoestima da criança. E aí a gente estava falando aqui que é justamente o transtorno, ele já vem com essa questão da autoestima, porque a pessoa também identifica como diferente das Sim. outras. E você vê o Rafael se identificando? Ele fala muito assim. Um dia ele chegou em casa e ele falou assim... Quando ele começou assim a ouvir a palavra autista, né? Ele falou assim: "Ué, mas eu posso". Falei assim: "Não, você não é grande". "Sou sim, eu sou autista". Tipo, autista de alto. Aí eu ri muito nesse dia. Mas assim, agora ele já fica assim: "Não, eu sou autista". Ele já vê os símbolos, ele reconhece né, o quebra-cabeça e tudo. Ele já reconhece que aquilo dali é de autista e tudo. Aí, às vezes, eu vejo uma criança e ele fala com a criança, porque ele tem total interação, né? Ele não tem problema com a interação. Então, assim, ele fala com a criança que é autista. A criança não... "Ai, mãe, ele é mal educado, ele não falou comigo". Aí eu falo: "Rafael, ele também é autista. Ele não vai falar com você. Ele não quer falar agora". Aí ele não aceita muito, ele fica meio chateado, porque ele é leal. Se ele sentar com você, se você fizer uma entrevista com ele, meu filho, ele que vai fazer com você. Ele é assim, entendeu? Então, foi até uma das coisas que me irritava muito no início. Porque as pessoas falavam assim: "Ah, mas o Rafael não parece autista". Gente, autista não é síndrome de Down. O síndrome de Down que tem a cara. Não é? Eles que têm todo o... Muda a fisionomia. Muda a fisionomia, tudo. Autista não. Eu posso ser autista e não sei. Entendeu? Então, assim, autismo não tem cara. As pessoas ficam: "Ah, mas ele não parece". Mas ele é. Não precisa parecer para ser. Entendeu? Então, assim, isso daí... "Ah, mas você ouviu só uma opinião?". Ficava parecendo... Tinha vezes que eu me sentia culpada. Porque eu chegava em casa, eu chorava. Porque parecia que eu estava querendo que ele fosse autista. Parecia que eu estava procurando um problema no meu filho, sabe? E não era isso. Eu simplesmente enxerguei, o que é difícil hoje em dia, porque se a mãe e o pai não aceitam, é muito pior para a criança. E eu logo enxerguei, aceitei e quis correr atrás disso. Entendeu? Então, assim, eu não suporto quando as pessoas falam: "Mas ele nem parece". Ele não precisa parecer. Ele é. Entendeu? E assim, eu tento colocar na cabeça dele o mais simples possível, que ele é autista, que aí ele já me perguntou por que ele é, o Rian também já perguntou, e o Rian continua nessa fase de que ele queria ser autista. Porque aí teve um dia que eu até falei assim: "Ah, ele é especial, Rian". "Ué, mãe, e eu não sou especial?". Eu falei: "Não, vocês dois são especiais", porque eu não sabia direito como explicar pro Rian, entendeu? E é difícil também, É né? muito difícil, porque a cabeça do Rian ainda não entende direito. Qual ele sabe que é autista, mas, por exemplo, ele pode achar que todo autista é igual ao irmão dele, né? E não é. Então, assim, teve uma vez que eles estavam na pracinha brincando, e aí quando a gente chegou em casa, o Rian falou assim: "Mãe, eu ia bater naquele menino". "Por quê, Rian?". "Porque ele estava falando que o meu irmão é maluco". Falei: "Quando alguém falar, ele é maluco, você fala assim: não, ele não é maluco, ele é autista. Então, você já sabe o que ele é. Então, quando alguém falar para você, você fala para a pessoa: não, ele é autista". E pronto, você não precisa bater, você não precisa discutir. Aí ele: "Tá bom". Aí depois já não aconteceu mais nada não, pelo menos ele não me falou. Nossa, mas isso acontece muito. Eu acho que é principalmente com os autistas que têm um grau leve.
Porque, assim, diversas vezes o pessoal fala, mas o Lucas não tem, isso aí foi um erro. Ai, gente. Às vezes eu até falo, quem convive que Só quem sabe. convive que sabe. Tipo, não tá estampado na cada pessoa. Eu vou te tenho falar uma autismo. coisa. Tem pouco tempo, acho que deve ter uns meses, que eu tava na fila do ônibus e uma senhora olhou pro Rafael e falou assim: "Você é escolhida, né?" Porque ela olhou pra ele e percebeu que ele tinha alguma coisa. Sabe? Ela nem falou nada de questão de autismo, mas ela olhou e percebeu. Aí eu falei, gente, primeira vez que alguém olha pro Rafael e diz que ele tem alguma coisa. Porque realmente não tem como dizer, sabe? As pessoas falavam assim, Tamara, mas ele nem parece, ele não faz nada. Leva ele pra tua casa e vê como ele vai ficar. Porque no início o Rafael ficava muito... Ele ainda mexe, né? Mas ele tinha, assim, essas coisas assim. Ele ficava muito conversando sozinho, fazendo coisas assim com a mão, sabe? Imaginando muito. Ele ainda tem uma imaginação... Ele tem uma imaginação que, olha, eu vou te falar, muito boa. Ele tem até uma amiga imaginária, que é a Giovana, que mora lá em Portugal, que ele fala dela pra todo mundo e você acredita que essa menina existe, Sim. entendeu? Mas, assim, são coisas que só a gente que convive entende, sabe? E são fases, igual ele já teve fases que hoje em dia ele fazia coisas que hoje em dia ele não faz mais. Hoje ele já tá fazendo umas coisas e eu morro de rir, vou te falar. Eu me acabo com as situações do Rafael, porque eu acho que é muito engraçado. Eu acho que, assim, eles realmente são escolhidos por Deus, porque ele chega assim do nada, agora ele tá com uma coisa que ele fica assim, ó. Do nada, aí tu imagina a criança virando pra você. Quem ensinou isso, gente? Sei lá. Mas do nada a gente tá com... Rafael. Isso é muito legal, porque são muito autênticos. Isso é muito legal. E a gente tava falando, uma coisa que é interessante a gente reforçar, que todo autista é diferente. Sim. Pode ter grau parecido. Pode ser dois severos. Você vai ver que são a diferença é enorme. E tipo assim, essa questão da convivência é muito legal. É porque também, assim, nós somos diferentes, né? Então por que eles seriam iguais? Não tem porquê. Isso é verdade. E outra, provavelmente essa moça que conseguiu, assim, detectou na hora, tem um autista por perto. Com certeza ela deve ter. Porque, gente, assim, é claro que eles são diferentes, mas tem uns movimentos, uns comportamentos que são muito característicos. Sim. Assim, eu não sei muito bem explicar, assim, quais são, como é que são, mas, tipo assim, até o negócio do braço, os movimentos do braço, dá pra perceber A mão fica meio nervosa. E, assim, o Lucas, ele sempre falou muito bem. Ele é um autista verbal e, tipo, as habilidades dele de falar são muito boas. Assim, o discurso dele é muito bem elaborado, pensado. Aí, muitas vezes, pessoas, por causa disso, falavam, ele não é autista, porque ele fala muito bem. Eu falei, gente, mas isso é algo que foi desenvolvido. Eu vou te falar uma situação que levei o Rafael na perícia, né? Pra conseguir o benefício dele. Chegou lá, a médica virou pra ele e falou assim, deixa eu ouvir seu coração, deixa eu ver se seu coração tá batendo. Aí ele, claro que tá batendo, se não tivesse batendo eu tava morto. Eu falei assim, perdi o benefício. Ai, meu Deus. Eu não vou ter benefício nenhum. Ele é assim, ele tem as frases prontas, sabe? Ele me deixa assim, às vezes, sem... Dá vontade de pegar e dar um tapa nele, mas ao mesmo tempo dá vontade de rir, de me acabar. E eu falo assim, Senhor, muito obrigada que meu filho é assim. Muito obrigada pelo meu filho ser assim. Ele tem a língua solta, eu falo pra ele, tu é fofoqueiro e tu gosta de tomar conta da vida dos outros. Mas eu prefiro 1000 vezes que ele seja assim, sabe? E eu não mudaria nada nele, Léo, nada. Se Deus virasse pra mim e falasse assim, Tamara, quero tirar o autismo do Rafael, eu falaria, Senhor, deixa, por favor, não tira. Porque eu sempre falei que eu queria ser mãe. Desde criança, meu sonho sempre foi ser mãe. Só que eu precisei ser mãe do Rafael para saber que eu nasci para ser mãe de autista, sabe? Então, assim, mesmo que, Tamara, é fácil, porque o Rafael é uma criança fácil de lidar. Mas, assim, se ele fosse severo, se ele fosse qualquer outro nível, sabe? Não é
o só ser mãe de autista, é a gente entender a grandiosidade que tem nisso, sabe? Da gente entender que nós fomos escolhidas por Deus. Teria tantas pessoas e eu fui escolhida. Da minha família, a princípio, que a médica perguntou assim, tem algum caso na sua família? Eu falei, que eu saiba, não. Que foi descoberto com diagnóstico, não. Mas, assim, então, assim, vamos dizer assim, ó, eu acho que eu sou a única. E eu fui escolhida para isso. E que bom que eu fui escolhida, sabe? Porque eu não consigo... Tipo assim, eu me realizei com o Rian, quando eu fui mãe do Rian. E o Rafael veio de surpresa. Eu digo que eu planejei o Rian e Deus planejou o Rafael. E, assim, é muito melhor quando Deus planeja. Porque não era aquilo que eu queria, mas era aquilo que eu precisava, sabe? E eu não sabia que eu precisava tanto de um Rafael na minha vida. Ah, é. E, gente, é muito legal ter o Rafael na vida, porque eu também tenho o Lucas. E, tipo assim, na nossa vivência normal, pessoas neurotípicas, são muitas coisas, assim, que são deixadas de lado por medo, assim, por todo esse negócio social que a gente criou. A gente não fala certas coisas e, gente, o autista não tem isso. Isso é muito bom. Teve uma vez, Tamara, lá em casa tem porta só por decoração. Porque o pessoal lá, tipo assim, estando pelado, fazendo o que for, entra. Só que o Lucas nunca gostou disso. E isso é uma das características que eu acho legal, essa questão da privacidade. Tem que, pelo menos o Samuel e o Lucas, tem muito essa questão de respeitar o espaço, de ter um espaço. Aí o Lucas teve uma vez que eu também era assim, eu entrava na porta. Aí ele, cara, eu não gosto quando entram assim no meu quarto, você pode parar? Aí tu ficou... Aí eu fiquei até meio desestabilizado, gente, como é que eu ajo agora? Mas depois eu fiquei pensando, poxa, é uma coisa assim tão natural e tipo assim, eu às vezes não teria coragem de falar isso. Então a gente aprende muito essa questão, tipo assim, cara, é melhor falar. Talvez se fosse ele entrando no seu quarto, você não teria coragem de falar isso. Né? Porque ele é autista, ele pode entender errado e tal. Só que, assim, eles não estão nem aí pro que a pessoa vai achar, sabe? Isso é nem muito aí. bom. E, tipo assim, o Rafael, ele tem uma inocência, mas, às vezes, eu acho... Aí, o meu marido até fala assim, Tamara, você acha que o Rafael é bobo? Rafael entende tudo que você fala. Aí, esses dias, eu tava assim... Se tu quiser, tu corta depois. Eu tava assim... Não, porque tem o ovo lá da geladeira. Alan, você vai comer seu ovo, que não sei o que lá. O Alan, pô, pega lá teu ovo, Tamara, e me dá a metade. Aí ele saiu do quarto dele pra ir na sala e falou assim, tia Alan, a minha mãe tem perereca, não tem ovo não. Ai, é muito bom. Falei, garoto, para de se meter na conversa dos outros. Você tá entendendo tudo errado. Ele tá falando do ovo de Páscoa. Sabe? Aí ele começou a rir, porque ele viu que ele tava... Sim. Sabe? Mas assim, são umas coisas, uma espontaneidade tão boa. Tão boa. As pessoas até falam, ai, Tamara, ele tinha mesmo que ser seu filho, né? Porque ele não tem papa na língua, ele fala tudo. Só que eu tenho medo de sair com ele na rua, Eliel. Eu saio com medo. Não é medo do que as pessoas vão olhar pra ele e vão pensar, sabe? Eu não tenho esse medo. É medo do que ele vai olhar pras pessoas e vai falar. Porque ele nem pensa, ele só fala. A Aline falava a mesma coisa. Teve uma vez que a Aline tava numa loja de roupa, aí o Lucas tava lá, né? Aí a mulher tava se trocando, ela veio, aí perguntou pro Lucas. Olha pra quem ela vai perguntar. Ai, gente, eu tô me sentindo gorda nesse vestido, eu tô gorda? Ele falou, tá muito gorda. Aí a Aline, louca! Aí, mãe, mas ela perguntou. Sim mesmo, Rafael. Mãe, mas ela perguntou. E o Lucas não pode falar assim, mas ela tá gorda, mãe. Mas assim, são umas coisas, outra coisa também do Lucas. Tipo assim, antigamente, agora ele já melhorando essa questão. Se ele sentisse sono, tipo, a gente tá aqui, ele sentiu sono, ele ia deitar aqui no tapete e ia dormir. E tipo assim, ia cagar se a gente tá achando estranho. Sentiu sono, ele deitava onde que ele estivesse e dormia. E, gente, isso aí é uma das coisas mais interessantes. É muito hilário, né? Porque que é só não dele. Tá nem aí. Não tá nem aí pra nada. É um mundo, naquele momento ele entrou no mundo dele e ele quer dormir. É dessa forma. E com o Rafael eu tenho muito medo mesmo do que a gente vai ver. Porque a gente vê cada coisa, né, que, assim,
que a gente não acha normal na rua, em praia, em tudo, igual eu não gosto de estar em um lugar onde eu tenho que resolver as coisas, por exemplo, banco, igual eu fui no INSS para poder fazer a perícia dele, e aí uma mulher do lado dele, eu falei assim, Senhor, não deixa ninguém puxar assunto com o Rafael, ninguém. Eu queria que ele ficasse quietinho, sabe, o tempo todo ali. Falei, Senhor, não deixa, ninguém falava com ele, ninguém falava com ele. Ele tentava puxar assunto, ninguém falava com ele. Eu ficava, fica quieto, fica quieto. Por quê? Por quê? E ele fala muito alto, Eliel. Ele fala muito alto. Se você acha que o Pedro Henrique fala alto, ele fala no tom do Pedro Henrique, entendeu? Aí eu falava assim, meu Deus. Aí a mulher sentou do meu lado. Eu falei, ai, pra quê? Aí ela, você tá com sono? Aí ele, tô. E tem dias que ele tá muito bem. Assim, igual a gente, né? Tem dia que eu tô muito bem, tem dia que eu não quero falar com ninguém. Ele, tem dia que ele vai sentar e vai conversar com você. E aí no outro dia você pode encontrar com ele falar com você, ele nem olhar pra tua cara. E nesse dia ele tava assim, na dele, não sei se é porque ele tava cansado, não sei. Sei que ele não tava de muitos assuntos. Só quando ele quisesse, né? A mulher virou e falou, você tá com sono? Ele, tô, e você? Ela, eu também. Aí ele olhou pro lado da mulher e falou assim, essa senhora tá bem? O que tá acontecendo com ela? Sério, super sério. E eu assim, mexendo no telefone. Aí ela tem essa cara de doida mesmo. Não, ele falou assim, a sua avó tá bem? Aí ela, ela é minha mãe, mas ela tem essa cara de doida mesmo. Aí ele, se ela é sua mãe, ela não tem cara de doida tem você. Aí ele, sério, super sério, Léo. Ele virou pra mulher e falou assim, você sabia que Deus manda você cuidar e obedecer a sua mãe? Aí ela, sabia sim. Ele, então por que você não faz? Ele, eu peguei ele assim, a mulher, não, pode deixar, mãe, pode deixar que ela precisa ouvir isso mesmo. Às vezes Deus usa as crianças, você sabia disso? Eu olhei assim, aí eu ri. Quando eu ri, ele virou pra mim e falou assim, você tá rindo por quê, mãe? Você também não cuida da sua... Eu falei, você fica quieto, porque comigo o negócio... Meu Deus! Mas assim, eu amo isso nele, Léo. Eu amo. Ele é uma criança que ele já é especial por ser autista, mas assim, o jeito dele, eu falo, gente, esse menino realmente, ele é literalmente único. Sabe, Deus pegou todo o sarcasmo e colocou ali nele. Mas aí, ele pode fazer. É aquela coisa que você estava falando, Lucas. Ele pode fazer. Lá em casa, ele e o Alan é um e o outro o tempo todo, implicando um com o outro, o tempo todo. O Rafael, quanto mais ele gostar da pessoa, mais ele vai implicar com aquela pessoa. Ele é o tempo todo implicando com o Alan, o tempo todo. O Alan passa, ele dá um chute, o Alan passa, ele bate, ou então ele fala alguma coisa para o Alan, ele quer mexer com o Alan. Agora, quando o Alan vai fazer com ele já abre o berreiro, ele já fala uma opção de coisa. Ele não entende realmente. Ele quer brigar, ele quer implicar com todo mundo. Que ele é muito implicante. Mas se alguém fizer com ele, aí já são outros 500. Aí, até eu explicar que a pessoa está brincando com ele. Se ele estiver aqui perto de você e você passar a mão na cabeça dele, não sei por que tem um negócio que não pode botar a mão na cabeça dele. Ele já fala que você bateu na cabeça dele, que você deu um tapa na cabeça dele, que você puxou o cabelo dele. Tudo isso. Então, assim, realmente é muito difícil, porque ele é uma criança fácil de lidar. Mas, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente precisa entender que ele não vai entender da nossa forma, né? E aí já entra a parte difícil. E ô, Tamara, ele tem alguma seletividade alimentar? Então, ele não tinha. Ele sempre comeu até, se eu botasse açúcar na pedra, ele chupava. Mas, de uns tempos pra cá, ele não tá comendo proteína nenhuma. Nenhuma. Aí ele foi para casa da mediadora dele, passou o final de semana lá. Ela pegou, deu nugget para ele. Ele aceitou. Eu dei em casa também, ele aceitou. Então, assim, mas a carne do churrasco ele come, mas na comida ele não come. Ovo ele não come, salsicha ele não come, o cachorro-quente é só o pão. Então, assim, tá muito difícil, porque é muito ruim ficar vendo. Tem dias que, tem o legume, mas às vezes na correria não dá tempo de você fazer um legume. Então, mas ele come o arroz e o feijão, que parece que é uma lasanha, sabe? Sim. Eu fico assim, meu Deus do céu. Mas
ele não tá comendo. E aí a médica até falou pra mim essa semana, mãe, ele precisa comer, ele tá muito magrinho. Vou passar um exame pra ver se ele não tá com alguma anemia, porque ele precisa disso. Aí ela falou, compra o floco aquele flocos, né, de fazer cuscuz. Sim. Faz um nugget caseiro e dá pra ele, que é melhor. Fiz. Toda besta. Fiz até em formato de coração. Mãe, isso daqui tá muito estranho, mãe. Não tá igual o outro, não. Não quero, não. Falei, você vai comer. É nugget. Falei, você vai comer. É diferente, eu comprei em outro lugar. Não é nugget, não é nugget. Não, falei, você vai comer. Mas aí ele já sei que ele não vai aceitar. Eu vou ter que passar na farinha de rosca pra ver se vai ficar, entendeu, melhorzinho. Mas assim, ele ama uma coxinha. Mas ele não come o frango. Se ele sentir, teve um dia que eu peguei o peixe ali, desfiei bem pequenininho, botei lá no meio do arroz, que fica parecendo que é tudo arroz. Sim. Ele sentiu, ele não quer, mas tem alguma coisa estranha. Ele não come, tipo assim, é nisso. Ele não gosta, assim, ele não gosta muito de coisas doces. Biscoito doce. Doce em si, ele gosta. Mas biscoito doce, ele não gosta, ele prefere coisas salgadas, entendeu? Para comer isso. Tipo, a Páscoa para ele é a mesma coisa do que nada, porque quem se dá bem é o Rian, que come o que ele ganha e o que o Rafael ganha. Porque ele não gosta de chocolate. É muito raro, só bis que ele come. Isso é muito legal, porque o Lucas também, quando chegou assim, era mais aflorado essa questão da seletividade alimentar. E, gente, eu tinha muita implicância, porque eu faço comida. E, tipo assim, eu gosto de fazer comida e, tipo assim, o pessoal comer... Quem vê os vídeos fica com vontade de comer, e o Lucas que pode comer... Não. Aí tá, Tamara. Fazia um monte de coisa lá. Aí, tipo assim, eu fazia algumas coisas com molho. Aí ele, não vou comer, não. Eu, por quê, Lucas? Porque tem molho. Aí eu, caraca. Mas o Lucas tinha esse negócio com molho. Ainda tem determinado tipo de molho, ele não gosta. E, tipo, foi uma época assim, caraca. Tinha épocas também. Porque isso é importante até ressaltar. Que são fases. São fases. Tipo assim, tem uma fase que tá comendo tudo. Não é uma coisa que vai ser pra sempre, assim. Só o que me preocupa é porque o Rafael não tá engordando. Porque eu sei que o meu irmão mesmo, o Pedro Henrique, ele nunca gostou de comer carne. E até hoje ele não é fã dessas coisas. Então, assim, eu sei que não vai morrer por causa disso, mas assim, ele não tá engordando. Então, eu sei que faz um pouquinho de falta, porque, por exemplo, o Pedro Henrique, quando era criança, ele comia muito arroz, feijão e ovo. Ou arroz, feijão e salsicha ou linguiça. E o Rafael nem isso, entendeu? Então, assim, pelo menos se ele comesse uma coisinha, ele comeria aquilo todo dia, mas ele comeria, sabe? Ele não tá aceitando nada, nada. Nossa, isso é muito complicado. Muito difícil. E na escola ele pega, quando vem no prato dele, e joga pela janela. Meu Deus! Ainda tem toda essa questão. Aí, eu lembro que quando ele chegou, nossa, gente, era muito complicado, assim, fazer comida, porque, não como aquilo, não como... A Aline até ficava falando, é franguinho do mar. Pra comer frango, porque ele não comia frango. Ele não comia peixe. Não, é franguinho do mar. Aí ele, franguinho do mar? No mar tem frango? Aí quer botar a criança de boba, né, cara? Aí tá. Aí comi uma vez ou outra, aí depois percebia, né, que o sabor é diferente. Mas enfim, tem outra questão do Rafael, assim, tu percebe, olha, isso é por causa do autismo. Tem várias coisas, mas tem. Ele é muito sensível, sabe? Muito sensível. Tipo, ele quer... A hora que ele quer uma atenção, alguma coisa assim, se você não der, se você não... Daqui a pouco ele tá ali no cantinho dele. Nesse negócio assim que eu falo que só sabe quem realmente convive. Porque só vê quem tá ali com ele. Tipo, ele olha assim... Aí, daqui a pouco, quando eu vejo... Depois de meia hora... Que o choro dele só vem meia hora depois. Aí ele tá lá chorando. Aí eu fico igual assim, que foi, Rafael? O Rian já fala, eu não fiz nada. Já dá um grito. Aí ele vem falar, por que você não quis me ouvir? Aí eu falo, gente, mas passou tanto tempo. Sabe? Ele sempre foi assim, até bebê. Ele chorava assim, meia hora depois. Sabe? O choro dele vem muito devagar. Eu acho isso muito estranho. Porque eu falo, gente...
A criança, se você fizer assim, a criança já tá chorando. Ele não, é depois, assim, vai aumentando. Estoura o vidro. E aí eu vou perguntar o que foi, Rafael. Um negócio que aconteceu ontem e ele tá chorando agora, sabe? Eu acho isso muito, assim, caso de pesquisa. Uma coisa assim que eu percebo que é muito particular do Lucas, assim, e tem outros autistas também, que é localização. Tipo assim, se ele for pra um lugar assim um pouco diferente, ele fica perdido. Tipo, se eu falar, Lucas, vai lá em Mangaratiba resolver tal coisa, ele vai chegar em Mangaratiba e vai saber voltar. Mas lá em Mangaratiba ele não vai saber mais de nada. Fazer nada. E tipo assim, teve uma vez que ele faz faculdade lá em. Eu sempre esqueço o lugar. Depois de Nova Iguaçu. Não, antes de Nova. Não, calma aí. Belfort Roxo? Não. Enfim, lá por Rio. Aí teve uma vez que a Aline falou: Lucas, você tá onde? Ele não sabia. Ele tava na rodoviária de Itaguaí. Assim, só pra basear. Ele falou: mãe, aqui tem bancos, Ai, meu Deus. ônibus. Mas eu não sei onde que eu tô. Ai, que nervoso. Tipo, tava numa rodoviária e a Aline desesperada. Lucas, Ai. fala o que tem aí mais? Ei, mãe, tem pessoas. Mas, tipo assim, Ai, que nervoso. a gente sabe que também tem a questão da ansiedade, porque a rodoviária é muito estímulo, gente. Assim, tem ônibus buzinando, gente gritando, vendedor. Então, tipo assim, lugares que tem muito estímulo, ele já fica perdido. Mas isso que é uma das coisas mais engraçadas, que se ele estiver em outro lugar assim, um pouquinho diferente do que ele costuma ir, ele já fica totalmente perdido. Então, o Rafael, ele não costuma ir em outros lugares assim, né? Mas ele tem uma coisa, ele tem uma memória que, meu Deus, é invejável a memória dele. Ele consegue gravar muita coisa. Então, assim, a gente indo pra Mangaratiba, ele fala, aqui é Praia de Saco. Ele sabe quando tá chegando na Sim. Praia de Saco. Ele sabe, ele foi na Japuíba uma vez, ele era bem menorzinho. E ele sempre fala da Japuíba, ele sabe exatamente a hora que ele tá chegando na Japuíba. Se ele estiver em qualquer lugar, ele fala, eu moro lá no Cantagalo, em Angra dos Reis. Aí eu falo, meu Deus, se perder, pelo menos sabe que é no Cantagalo. Chegar lá, vão achar a mãe dele. Mas ele fala tudo, sabe? Ele sabe, igual no dia da perícia dele, a médica perguntando, ela é o que sua? Ele, minha mãe. Qual o nome dela? Tamara Soares da Silva. E você tem quantos anos? Eu tenho 7. Você tem irmão? Tenho. O Rian, ele tem 9 anos. Sabe? Você mora com quem? Ele com a minha família, ué. Então, assim, ele é muito esperto, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Só que, assim, ele não costuma sair muito, assim, eu não sei como é quando ele vai pra casa do pai dele, que é no Rio, entendeu? Eu não sei. Eu sei que de ônibus ele fica... E olha que ele só anda de ônibus, né? Que eu não tenho carro. Mas de ônibus, ele fica uma criança bem agitada, assim. Ele, sabe? Ele quer ver tudo, ele quer... Antigamente, ele não sentava no ônibus. Ou ele tinha que ficar em pé, com os pés aqui na minha perna, me segurando muito assim. Ou ele queria ficar andando pelo ônibus. Ele não entendia que ele não podia ficar andando. Agora ele já senta, até porque ele vai de ônibus escolar para a escola. Mas, assim, ele ainda fica um pouco agitado, sabe? Ele é aquela coisa de não ter a noção do perigo. Que ele acha que ele pode estar trocando de lugar toda hora, essas coisas assim, entendeu? É muito legal, porque é uma coisa até importante falar que hoje em dia todos os transtornos que tem essa questão da sociabilidade foram pro autismo. Tipo, antigamente tinha Asperger separado do autismo. Hoje em dia, quem tem Asperger é autista. É. E tipo, o Lucas, o laudo dele veio lá, mostrando que antes era chamado de Asperger, só que agora é autismo. Eu não sei muito bem Ainda tem explicar muita isso, gente não. que separa, né, isso. Mas do Rafael, teve até gente que falou assim pra mim, Tamara, eu acho que ele é Asperger. Eu falei, gente, mas Asperger é um grau do autismo. Então é autismo, não vou ficar, ai, não, vou maquiar as coisas. Não, é autismo, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, eu tenho até um aluno que a mãe avisou, ele tá em investigação de Asperger. Mas eu já olhando, eu falava, esse menino tem um grauzinho de autismo, esse menino tem autismo. E a gente nem sabia que a mãe dele já estava em investigação, essas coisas assim. Mas é tudo a mesma coisa. E uma coisa legal de saber é que, tipo assim, a sinceridade eu acho que é um dos pontos mais assim, cruciais. Que, tipo assim, caraca, é muito sincero. É muito sincero. É, muito. e eu gosto muito disso. Gosto muito. Porque
Eu lembro. Aí você gosta porque você É, não é porque mãe eu não- de um. Aham. Porque o meu, a sinceridade dele, pega eu e o Pedro Henrique. Ah, Deu o Rafael, meu filho. Entendeu? Ele é 1000 vezes pior. Sabe, eu tenho que ficar assim, às vezes, beliscando ele pra ele não falar, Eliel. é. Sabe? Tem situações que chega a ser assim, porque as pessoas que não sabem vão achar que ele é uma criança mal educada. Sim. Entendeu? Então, assim, eu tenho muito que ficar dosando isso. Rafael, nem tudo você pode falar. Rafael, nem tudo você pode. Sabe? Sim. Porque, vou te falar, é muito difícil. Muito difícil. Ele, por que você é gordo? Ou então, ele não come direito. Eu vou comer? Eu não quero ficar gordo. Ele fica assim, É. sabe? Uma vez ele virou pra mim e falou assim, eu tava no carro da pessoa. Ele virou e falou assim, por que ele é gordo? Eu falei assim, olha só, quando ele entrar no carro, não quero você falando nada disso. Você fica quieto, você tá me ouvindo? Menino, cara, a pessoa entrou, ele falou assim, por que você é assim, gordo? Gente. Olha, ainda bem que a pessoa falou assim, por quê? Você também não é magrelo? Você é magrelo. Ele, mas eu prefiro ser magrelo. Sabe? É uma sinceridade Sim. que eu falo, meu Deus do céu, só não passa por isso quem não tem uma criança É. né, que é não verbal. Porque se falar, meu filho, olha, fala até o que não deve. E o Rafael tá cada vez pior, assim. Sim. Ele pensou, acho que nem passa pelo pensamento dele, sei lá, já vai direto pra boca. Sério mesmo. Ô, Tamara, e assim, o Lucas já teve muitas crises por causa, assim, de estar em ambiente que tinha muito estímulo. O Rafael já teve crises, assim? Não, eu digo assim que a crise do Rafael, pra mim, ela é assim, por exemplo, ele tá num momento que ele começou a tomar remédio ano passado porque ele não dormia, ele trocava. Ele só ia dormir 6 horas da manhã, tinha vezes que E ele não Samuel ia, também. que ele não ia E pra o Lucas escola. também. Tinha vezes que ele não ia pra escola porque não dava, ele ia dormir 6 horas e ia acordar ele 7 horas. Não dava. E aí a médica passou remédio pra isso. E ele começou a dormir melhor. Só que mesmo assim, tinha vezes que não, entendeu? Aí ele tá com uma fase de que ele tá comendo os dedos dele todinho. Come mesmo. Dele acordar e tá com sangue seco na boca de tanto que ele comeu de noite. Entendeu? Então, assim, eu digo que a crise dele é essa. Ele não tem crise de ficar chorando, de querer sair daquele lugar. Ele não tem isso. Graças a Deus. Mas tem essa coisa. Porque às vezes a pessoa acha que eu falo muito da parte boa. Porque eu acho que a parte ruim, sabe? Eu choro pra Deus, eu peço pra Deus me ajudar. Eu não fico muito falando as coisas ruins. Então, se eu tiver que falar da parte boa, que é ser mãe de autista, eu vou gritar aos 4 cantos do mundo. Mas o que me preocupa é essa fase de ansiedade, entendeu? Então, a crise dele é a ansiedade. Tem vezes que ele, igual essa semana mesmo, parecia um recém-nascido. Eu botava pra dormir, quando eu deitava, ele acordava. Eu botava pra dormir, eu deitava, ele acordava. Então, eu fui ficando assim até 3 horas da manhã, até que eu tive que pegar ele, pegar o colchão dele e botar no meu quarto. Aí ele dormiu. Então, assim, as crises dele é assim. E geralmente à noite. Durante o dia ele fica muito bem. Entendeu? Sim. E, Tamara, assim, se você pudesse dizer às outras mães autistas, o que você diria, assim, pra elas? Eu diria que nós somos escolhidas, sabe? É muito bom ser mãe, mas ser mãe de uma pessoa que vai depender muito mais da gente, porque a criança já depende. O Rian depende de mim, eu sei disso. Só que o Rafael, ele depende muito mais. Ele até fala assim que, eu sou o Rafael, o filho preferido. Uma vez eu estava aqui na igreja e teve uma palestra para as mães. E eu não lembro bem quem foi a pessoa lá na frente que falou que não existe filho preferido. Existe o filho que precisa mais da gente. E o Rafael, ele é assim, eu falo isso pro Rian. Ele não é o filho preferido, eu amo vocês igual. Só que o seu irmão precisa mais de mim. Sabe? Eu falo, você vai para tudo quanto é lugar. Seu irmão não vai, porque ele precisa estar comigo. Ele não consegue ficar muito longe de mim. Então, assim, nós somos muito especiais, sabe? Eu sei que é um baque, eu sei que a gente pensa, ai, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu filho? Será que meu filho vai crescer, vai casar, vai me dar neto? Mas
eu acho que é uma coisa de cada vez, sabe? É um passo de cada vez. A gente tem que viver, assim que descobriu, eu vou viver, tem que viver aquele luto, sabe? Até para você aceitar. Porque se você fingir que tá tudo muito bem, eu que já sabia, vamos botar assim, né? Eu já sabia. Eu já tinha certeza de que ele era autista, mas eu precisei viver isso. Eu precisei chegar em casa, chorar, para eu poder aceitar mais, sabe? E assim, eu me sinto muito abençoada mesmo. Eu não falo isso da boca para fora, eu não falo isso porque, com meu filho é mais fácil. Eu falo isso porque foi isso. Eu sempre pedi a Deus para ser mãe, e Deus decidiu que eu fosse mãe de autista. E tá tudo maravilhoso, sabe? Então, hoje em dia, a gente sabe também que tem casos de que, né, a criança acaba regredindo. Então, assim, na minha cabeça, eu luto para que o Rafael seja um adulto, que ele se case, que ele tenha filhos, que ele faça uma faculdade. Mas, se não for essa vontade de Deus, se a vontade de Deus seja que ele permaneça perto de mim, ele vai estar e eu vou estar ali com ele, sabe? Então, assim, nós somos muito especiais, muito mesmo. E a gente nunca tem que pensar assim, se eu não tivesse, sabe? Porque não existe essa possibilidade. Nunca passou pela minha cabeça se eu não tivesse, sabe? Eu não consigo me imaginar sem meus filhos e eu não consigo me imaginar sem o Rafael, entendeu? Então, assim, eu acho que, assim, ser mãe atípica, ser mãe de um anjo azul, ser mãe de autista, é, assim, uma das maiores maravilhas, porque só a gente sabe o que é receber um amor, sabe? Igual a Gisele estava falando que ela queria muito ouvir a palavra, o Samuel, né? Quando ela Falando chegasse lá, mãe. falando mãe e tal. Mas ela se sente amada, mesmo ele não falando mãe, eu te amo. Ela se sente amada porque, com certeza, ele tem uma forma de passar esse amor para ela. Então, assim, é um amor muito mais que especial e que só ela tem, sabe? Então, assim, é um amor que, mesmo a minha família estando em volta do Rafael, o amor que ele me passa é só meu, sabe? É só meu. Então, assim, claro, do Rian também é diferente, mas, assim, do Rafael é totalmente diferente. De um filho autista é totalmente diferente, entendeu? Tem aquela fase da criança que só a mãe entende. E o autista vai ser a vida toda, que vai ter coisas que só a mãe vai entender, sabe? Mesmo aquele que fala. Tem vezes que o Rafael tá sem falar nada e eu tô entendendo o que ele quer, eu tô entendendo, sabe? Então, assim, é muito maravilhoso, sabe? A gente não tem nunca que ficar pensando que a vida acabou porque recebeu um diagnóstico. Não, a vida acabou de começar, sabe? A vida vai começar agora, o melhor tá por vir, sabe? Deus não deu essa missão pra gente à toa. Deus não fez isso à toa, sabe? Não é um castigo, é uma bênção, sabe? É muito mais do que só cuidar de uma criança, entendeu? Itamar, eu tô vendo que você tá com uma blusa. Essa blusa é de algum projeto? Como é que é? Então, eu sempre tive vontade de fazer um Instagram para falar sobre autismo, para falar sobre a rotina né, com meu filho e tudo. E aí um dia eu virei para uma amiga minha, para Letícia, e eu falei assim: Letícia, eu tô com vontade de criar um Instagram para falar sobre autismo. Aí ela falava assim: cria, por que você já não criou? Bora! Vamos fazer o seguinte, vamos criar, vamos chamar mães, vamos pegar relatórios de mães, né, depoimentos, né, de mães contando a história, vamos fazer isso. E aí eu fiz, tal, depois dei uma paradinha, e aí ela ficou: Tamara, vamos mexer naquele Instagram, Tamara, vamos fazer alguma coisa, o que você acha? Eu falei assim: cara, eu sempre tive vontade de fazer uma caminhada em conscientização ao autismo, porque tem Mangaratiba, mas aqui nunca teve. Aí ela falou assim: então vamos fazer melhor. Já que a caminhada tem Mangaratiba, vamos fazer um piquenique inclusivo. Que já tinha uma mãe também pedindo a ela para fazer isso. Porque ela é diretora de escola, então já tinha uma mãe pedindo a ela para fazer isso. Aí ela falou: vamos fazer um piquenique inclusivo. Falei: beleza. E aí a gente criou o projeto, tem outras professoras, tem psicopedagoga, tudo. Então, assim, a gente divulga e tudo, mas, assim, se você é mãe, se você quer participar, é só procurar a gente, porque o piquenique foi maravilhoso. Assim, teve pais que não saem com o filho, não sai, e saiu cheio de medo, chegou lá cheio de medo, a criança chegou chorando, em crise, mas depois a criança estava correndo, indo para a beira da praia, sabe? Indo para a areia da praia, assim,
sabe, tava até assim meio sem saber o que fazer, porque nunca sai, né? Então, assim, foi uma coisa bem legal. Algumas mães falaram um pouquinho. Teve uma mãe que tinha acabado, ela tinha recebido o diagnóstico 2 dias antes do piquenique. Caraca. Então, assim, ela estava bem emocionada, sabe? Foi bem legal. É um projeto que, né, tá iniciando, mas não tem nada a ver com prefeitura, nada a ver com igreja, com religião nenhuma. São só pessoas que, né, eu que sou mãe, outras pessoas que não são mãe de autista, mas são apaixonadas por autistas, né, pelo mundo da inclusão. Então, a gente está fazendo e a gente quer fazer mais esse projeto crescer, né? E no dia a gente teve 12 mães e 12 crianças. Então, assim, foi bem legal para uma coisa que a gente achou que não fosse ter nada, achei que só ia ter eu e meu filho. Mas, assim, foi bem legal. As pessoas fizeram a blusa também. E, assim, quem não participou vai ter mais projetos, vai ter mais eventos, no caso. E, assim, pode participar, é só chamar a gente. O Instagram é Nosso Mundo Azul. Então, assim, é só chamar, falar que quer participar, a gente faz carteirinha para criança. Então, assim, porque a nossa intenção é unir, sabe? Porque, às vezes, é muito difícil, Eliel, eu sentar com você, beleza, porque você tem contato com o autista. Mas é muito difícil sentar com uma mãe que não é autista, que não tem filho autista, e falar que ela pode achar que é drama, sabe? Tudo as pessoas acham que a gente está fazendo drama, entendeu? Ah, são fases. Sim, são fases. Mas tem noção de como é difícil encarar aquela fase, sabe? Já é difícil a gente encarar com uma criança que não tem nada. Tu imagina com uma criança que é autista, que depende da gente. Então, assim, a nossa intenção é poder acolher essas mães, sabe? É poder conversar. Porque sentar com uma pessoa que entende, igual você está aqui falando, mas você entende, sabe, sobre o assunto. Então, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, assim, às vezes eles não têm essa pessoa, entendeu? Às vezes não tem uma rede de apoio, não tem ninguém que entenda. Entende? Então, assim, a gente está caminhando para que cresça cada vez mais, que outras mães consigam estar com a gente nesses projetos, nesses eventos. Entendeu? Ai, gente, que legal. Não sabia não, Tamara. Tô sabendo agora. E, assim, a Rose ainda não saiu. Quando eu postar esse, já vai ter saído da Rose. Ela tava falando que aqui no CRAS já passaram 30 crianças de Conceição que são autistas. E, tipo, cadê? Cadê? Tipo, cadê essas Realmente. crianças? Onde elas estão? Pelo amor de Deus. Onde? Cadê essas mães? Me procure. Então, aí, ó, já foram 12, faltam, assim, por aí em Conceição tem 18 ainda. E, tipo, às vezes é justamente você que tá ouvindo isso para desmistificar certas coisas ali entre mães, entre pessoas que já E conhecem ver que não os tá assuntos. sozinha. E outra, Porque às vezes tem vergonha de sair, sabe? Ah, eu tenho vergonha de ir pra igreja porque meu filho faz muita bagunça. Problema de quem estiver olhando, entendeu? Problema. É uma criança. A criança já faz bagunça por si só. Imagina sendo autista. Problema. Você não tem que deixar de sair. Você não tem que deixar de viver por vergonha do seu filho. Jamais tem que ter vergonha, sabe? Então, assim, claro, a gente fica assim pensando, ai, mas fulano vai olhar. Mas problema da pessoa que vai olhar. Problema, o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai falar, é problema dela, não é nosso, sabe? Então, assim, a gente não tem que deixar de viver, porque os outros porque a pessoa vai olhar e vai, ai, porque o filho dela faz muita bagunça, que não sei. Problema, sabe? E é bom até porque com grupos assim você ganha força, assim. Sim. Porque, assim, pra você hoje em dia é mais tranquilo, porque, assim, você já passou por várias etapas com o Rafael, você já entendeu, assim, melhor. Mas tem pessoas que ainda estão presas em etapas. Tipo assim, ai, eu não quero, sei lá, aceitar um diagnóstico. Ainda tem gente que tá parado nessa Sim. etapa. Tem gente que tá parado na etapa, ai, ele tem um irmão, briga muito, a convivência não é boa. E, tipo, uma ajudando a outra, pode chegar a um denominador comum que é melhorar o bem-estar ali dos dois. Tanto do cuidador quanto da criança. E, assim, às vezes a gente só precisa, às vezes a mãe só precisa que ouça. Não precisa você dar nenhum palpite, nenhum conselho. Às vezes a pessoa só precisa que você ouça ela, sabe? Que você
Não, porque às vezes vai falar uma coisa, aí vem outra pessoa atacando. Ah, mas por que você faz isso? Porque, não é porque ele é autista que você tem que mimar, que não sei o quê, né? Já fala logo assim. Então, assim, às vezes é só ouvir. Às vezes a pessoa só precisa disso, sabe? E ouvir, e aí ser ouvida por uma pessoa que ainda entende, que vai te entender, que vai poder te ajudar com alguma coisa, é muito melhor, né? Então, assim, vem pro mundo azul. E é isso, gente. Você que conhece uma pessoa que tem um filho autista, ou essa pessoa que é autista também, manda isso pra ela. Às vezes é o que tá, assim, precisando pra ela despontar, assim, pra ela não ficar com esse peso todo. Tamara, tem algum agradecimento especial pra fazer? Uma pessoa, aí, sei lá, o maridão. Não, eu só tenho a agradecer, assim, porque eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Sempre tive só com o Rian. E aí, depois que veio o Rafael, eu tenho uma rede de apoio muito boa. A minha mãe, a minha avó, o Alan, que acolheu meus filhos como se fosse dele, assim. Hoje, eu falo até para Alan, eu falo, a gente pode até se separar, mas você não pode se separar do Rafael. Porque teve um dia que o Alan falou, fingiu que ia embora. A Rafael pegou o carregador dele, do celular, botou assim no pescoço, pegou o celular e falou, vamos, Xalã. Vamos pra onde? Tô te esperando, vamos embora, sai do banheiro. Você vai embora, eu vou com você. Sabe? E aquilo dali eu pensei assim, cara, eu escolhi a pessoa certa. Sim. Porque ele nunca tinha tido contato com autista nenhum. E aí já foi logo ficar com uma mulher que tinha 2 filhos e um autista. Olha aí né, o peso que é. Mas assim, ele consegue lidar muito bem com o Rafael, ele me ajuda muito. Então, assim, eu só tenho que agradecer mesmo a minha família que está sempre comigo, que está sempre me ajudando. Porque às vezes, para mim, pode ser muito mais fácil porque eu tenho essa rede de apoio, sabe? Talvez se eu não tivesse, eu não sei como seria, né? Mas graças a Deus eu tenho. E assim, agradecer a Deus, porque eu coloco Deus na frente de tudo, sabe, com o Rafael. Então, assim, eu entrego o nome do Rafael, eu nem sabia, eu não queria nem que esse nome fosse dele, mas aí assim, não tinha outro nome. Vai Rafael, entendeu? E aí depois, com 6 meses, quando ele ficou internado, que eu quase perdi ele, e aí um dia a menina virou para mim e falou assim, lá no hospital mesmo, ela falou, sabe o que significa Rafael? Eu falei, não, nunca tinha pesquisado. Significa Deus curou. E naquele momento ali, eu falei, Senhor, o Senhor vai curar ele e a vida dele vai ser para ti. E aí, teve uma vez aqui na igreja que a irmã Isabel falou assim para mim, ora muito pelo seu filho. Ora muito, porque ele vai ser muito usado por Deus, sabe? E assim, por mais que ele não entenda muito e tal, mas teve um dia na igreja, ele falou há pouco tempo, no dia do batismo do Alan, ele falou assim, o pastor falou assim, vem, Deus está te chamando na hora do apelo. Ele, mãe, vamos lá, Deus está me chamando. Aí eu fiquei assim, sabe? Aquela coisa assim, a criança... Sim. Aí ele, vamos, mãe. Eu falei, vai, pode ir. E nessa hora, ninguém, Eliel, estava querendo se reconciliar, aceitar Jesus, ninguém. Sabe aquele silêncio, assim, o pastor chamando? Sim. Aí ele foi com a mãozinha, e foi correndo lá para frente. Quando ele foi, o pastor falou assim, tá vendo aí? Você tá aí pensando, e essa criança tá aqui. Eliel, tanta gente aceitou Jesus depois dele, sabe? Tanta gente levantou a mão e foi lá na frente. Ai, que legal. E ali eu fui entender, eu falei assim, realmente, tu tens um propósito na vida do Rafael, sabe? E assim, tudo eu coloco Deus na frente, porque se não fosse Deus, se eu sou da forma que eu sou hoje, é porque Deus me sustenta, é porque Deus tá comigo, tá com a minha família, sabe? E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez na minha vida e na minha relação com o Rafael. Ai, que legal. Gente, muito obrigado, Tamara, por ter aceitado participar. Gente, e a Tamara não tá nem um pouquinho nervosa, tá? Não, Tem eu gosto gente de que falar. chega aqui e fica, Eliel, mas como é que vai ser? Calma, gente, eu vou fazendo perguntas, tranquilo. Mas eu acho que foi muito legal, foi muito interessante saber, assim, pelo ponto de uma mãe que conhece seu filho. E é muito legal a gente ter essa dinâmica de mostrar vários pontos de vista. A gente já teve uma psicóloga aqui falando sobre autismo, a gente já teve uma outra mãe, uma outra psicóloga também falando sobre autismo. E é muito importante que a gente vai tornando o mundo, assim, um pouco menos careta com essas coisas. Que às vezes a gente vai se tornar mais respeitoso, mais compreensivo, Isso. vai entender mais as coisas.
E assim, hoje em dia as pessoas falam tanto assim, né? Nossa, tá cada vez mais tendo autista. Tá tão normal, né, hoje em dia ter autista. Mas por que não é normal falar sobre autista? Por que não é normal olhar para o autista? Por que as pessoas ainda se espantam tanto, né? Quando vê um autista na rua, se tem tantos. Não era para ter espanto, né? Então assim, é um serviço para quebrar esses tabus também, né, gente? Até porque, outra coisa, há um tempo atrás, a Alba estava até falando, antigamente era culpa das mulheres. Tipo assim, as pessoas culpavam as mães. A mãe geladeira, ou mulher geladeira. E, tipo, hoje em dia a gente já tá um passo a mais, por causa do conhecimento, de entender que é de ordem biológica. E outra, não adianta a gente viver no mundo assim, com tantas informações, se a gente não para ter um conhecimento. E é o que a gente está fazendo aqui, trazendo esse conhecimento. E se você gosta desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Essa é a Centralcast, a gente está trazendo vários conteúdos sobre Abril Azul. E se você gostou, gente, não se esqueça de se inscrever. 80% das pessoas que assistem os podcasts ainda não se inscreveram no nosso canal. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça também de seguir. Se está ouvindo pelo YouTube, não esqueça também de se inscrever. E é isso, gente. Uma ótima semana para todos.